Irmãos, graça e paz, amém. Deus está nesse lugar. Não sei como você chegou aqui essa noite, mas essa canção fala a respeito do poder do nosso Deus. Há esperança para você, há esperança para a tua vida. E essa noite nós iremos falar sobre restauração, sobre reconstrução. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do verso 11 ao 20. Neemias, capítulo 2. Fica antes de Salmos. Às vezes a gente bagunça um pouquinho com alguns livros da Bíblia. Fica aí. A Bíblia não está em ordem cronológica, ela está em ordem de seu gênero, né? O Pentateuco, o histórico e por aí vai. Neemias capítulo 2, a partir do verso 11. Neemias anima o povo a reedificar os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que fazia a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos dará o bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Dependemos, Pai, da ação do Teu Espírito para que fale ao nosso coração, para que comunique a Tua verdade, Deus, a cada um de nós. Por isso, Deus, tira do nosso meio qualquer resistência à Tua palavra, qualquer distração, que o nosso coração esteja sedento, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recomeçar, reconstruir é uma das coisas mais difíceis, dos desafios que se apresentam em nossas vidas. Recomeçar é algo muito complicado. Exige de nós muita perseverança, exige de nós compromisso. E no final de 2016 eu estava terminando o seminário, e sempre quando fala sobre recomeçar alguma coisa, eu lembro de algo que eu passei. Eu estava escrevendo a minha monografia,
começando a escrever. E, para quem me conhece melhor, sabe que eu tenho muita dificuldade de organizar as minhas ideias. Cada pregação minha é um parto, parece que eu nunca vou conseguir pregar, porque eu tenho muita dificuldade de organizar as minhas ideias. Então eu sentei, fiz o esboço da minha monografia, peguei aquela pilha de livro e comecei a separar primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. Primeiro capítulo, página tal, parágrafo tal, fala sobre esse assunto. Eu colocava uma nota de rodapé, dei uma olhada também em tal livro, e eu passei, irmãos, a manhã e a tarde fazendo isso, para eu começar a escrever e ter já uma direção das coisas que eu precisava estudar. Eu passei o dia fazendo isso. Já no finalzinho da tarde, eu fui mudar o notebook de local e peguei o notebook com a mão só, e parece que a bateria mexeu lá dentro, o meu notebook desligou. Eu já entrei em desespero. Reiniciei o computador. Quando eu liguei, não sei porquê, eu perdi tudo. Não salvou automaticamente. Irmãos, a minha sensação de desespero, de frustração, foi algo que tomou conta de mim. Eu fiquei com tanta raiva, eu queria jogar o notebook no chão. Falei, trabalho do dia todo eu perdi por causa de uma besteira dessa. E eu fiquei muito chateado. Falei, minha vontade é largar esse negócio aí e formar só em 2018, 2017, sei lá. E eu deixei aquele trabalho de lado. E alguns estão dando risada aí, que eu acredito que já passaram pela mesma coisa. E passou um dia, 2, e a ficha caiu. Eu preciso recomeçar o meu trabalho. E o livro de Esdras e Neemias, que retrata um período histórico do povo de Deus, é um livro que fala de recomeço, de restauração. Nós temos um pouco de dificuldade de enquadrar historicamente esses acontecimentos bíblicos após a divisão do reino de Israel. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel se divide entre reino do sul e reino do norte. O reino do sul fica as tribos de Judá e Benjamim, a capital Jerusalém, e a tribo do norte fica as outras 10 tribos, capital Samaria. Então você já entende aí a rivalidade entre judeus e samaritanos. E chega um momento que o império da Síria cresce bastante e invade o reino do norte. Destrói o reino do norte, acaba com as tribos, não se ouve mais falar nas tribos todas as outras tribos de Dan, de Zebulon, aquelas tribos acabaram. Os assírios tinham essa estratégia de guerra, era chegar e tomar posse do local. Então eles espalharam o reino do norte, atacou Jerusalém, posteriormente tentou atacar Judá, e aquela história que a gente conhece, que o rei Senaqueribe escreve uma carta a Ezequias ameaçando, dizendo que vai invadir, que vai destruir. Em uma noite, Deus manda um anjo que mata 185 mil assírios. Então, apesar de ter arrancado tributo durante um tempo do reino do sul, de Judá, a Síria não consegue prevalecer tanto contra o reino do sul. Só que em 606 a.C., um outro império entra em ascensão, já vinha em ascensão, que era o Império Babilônico. Então o Império Babilônico vem, toma posse daquela região e invade o reino de Judá. O reino do norte já havia sido destruído e o Judá agora é invadido. E diferente dos assírios, a estratégia dos babilônicos era diferente. Eles não queriam a terra, eles queriam a mão de obra. Então, nesse período aí de 606, a Babilônia invade o reino do sul e leva com eles os príncipes, os nobres, e dentre eles Daniel vai junto, nesse período. Então eles levam também os utensílios da casa de Deus, as taças de prata, as bacias de ouro, e eles levam para a Babilônia. Quando é em 597, a Babilônia retorna para Jerusalém e leva consigo agora uma mão de obra para poder trabalhar no campo. Então Daniel é o profeta que profetiza para a corte, e Ezequiel vai junto e ele profetiza para aqueles homens que estavam, homens e mulheres que foram levados para a Babilônia para trabalhar como construtores nas lavouras. E a última leva
de judeus acontece em 586, que nesse momento a Babilônia volta, porque alguns dos judeus estavam fugindo para o Egito, e destrói completamente a cidade de Jerusalém. Queimam as portas da cidade, destrói os muros, e por último, destroem o templo, o local que simbolizava a presença de Deus entre a nação. E a conclusão que se chega é: se o templo foi destruído, é porque Deus não está mais conosco. É porque Deus nos abandonou. E normalmente isso é que acontece conosco quando nós entramos em declínio espiritual, moral. É sinal de que a nossa vida espiritual foi comprometida. Deus, Ele nunca se afasta de nós. Mas nós, por conta dos nossos pecados, das nossas dificuldades, nos afastamos de Deus. Só que em 536, acontece uma festa que nós conhecemos. O rei da Babilônia está fazendo uma festa, né? Beltesazar está fazendo uma festa para os seus nobres. E ele pega, para poder mostrar o seu poder, mostrar a sua riqueza, ele manda buscar os utensílios da casa de Deus, aquilo que havia sido santificado e separado para servir somente no templo. E ele, no meio de festas e orgias e bebedeiras, ele coloca aquelas taças, aqueles utensílios, e começa a beber e se divertir com aquilo que era sagrado. E é naquele momento que aparece uma inscrição na parede. Ele não sabe dizer o que... Ninguém sabe dizer o que está escrito ali, e Daniel é chamado. Então Daniel chega e fala: rei, o que diz o seguinte, que Deus está tomando o teu reino. Que Deus está hoje destruindo o reino da Babilônia. E nesse momento que a festa estava começando, um outro império que já estava em ascensão, que era o Império Persa, está invadindo o palácio por baixo e tomando conta de tudo. Então, naquela noite, em 536, o reino da Babilônia foi destruído e Beltesazar foi morto. Então, o rei Ciro, que era o rei da Babilônia, ele traz um decreto, porque, diferente do reino assírio, que tomava conta do local, e diferente da Babilônia, que levava a mão escrava, o Império Assírio tinha o Império Persa tinha uma outra estratégia de guerra, que era colocar o povo na terra, levantar alguns governadores para aquele local, e eles ficariam ali como os sátrapas, que a gente lê em Daniel, para poder fiscalizar. Então o povo voltava para a sua terra, restaurava a sua cultura, a sua religião, passava a trabalhar e contribuir financeiramente para o reino persa. E por isso que nesse momento, a Síria, quando invade a Babilônia, o rei Ciro decreta: o povo de Deus vai voltar para a sua terra, cumprindo a profecia de Jeremias. Porque Daniel profetizava para a corte, Ezequiel profetizava para o povo que estava trabalhando na Babilônia, como escravos, mas Jeremias, ele profetizava para o povo que ficou em Jerusalém. Um povo miserável, um povo que não tinha sistema de governo, que vivia às mínguas. E Jeremias profetizou dizendo que o reino da Babilônia iria cair e que o cativeiro do povo de Deus iria durar 70 anos. E por isso que Jeremias traz aquela mensagem para o povo de Deus: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, traga à memória, povo de Deus, que daqui 70 anos esse cativeiro irá acabar. Então o livro de Esdras e Neemias vai mostrar justamente esse momento histórico em que o povo de Deus volta da Babilônia. Só que o povo de Deus volta da mesma maneira como o povo foi levado em 3 levas, eles retornaram em 3 levas. Por quê? Em 536, primeiro volta Zorobabel e Jesua. Zorobabel era como se fosse o mestre de obras, ele voltou para construir o templo, e Jesua era o sacerdote, queria restaurar a religião judaica. A segunda leva, em 457 a.C., com Esdras. Esdras volta para enfeitar o templo, estabelecer ali o ensino para o povo de Deus e organizar a religião. Então, entre esse período aí de Zorobabel e Jesua e Esdras,
que a gente encontra a história de Esther, né, que se tornou rainha também da Pérsia. E o livro e a passagem que a gente acabou de ler retrata a última leva, que é quando Deus leva o restante do povo dele, que estava no Império Persa, para poder voltar. E agora o objetivo é reconstruir os muros. Reconstruir os muros de Jerusalém. Agora você precisa parar e pensar que para muita gente aquilo era uma atitude de alegria, mas imagina você voltar para sua cidade toda destruída e ter que recomeçar todas as coisas. Recomeçar do zero aquilo que foi destruído, aquilo que você viu de forma tão viva e bonita na sua frente e já não existe mais. Então, se você quer recomeçar, se você quer trilhar o caminho da reconstrução, esse texto nos traz algumas coisas interessantes que nós podemos observar. No capítulo 1 de Neemias, Neemias começa a receber notícias a respeito de Jerusalém. O templo já havia sido reconstruído, só que o povo de Deus ainda estava sofrendo naquele lugar. E ele começa a receber notícias de como está o seu povo, como está a cidade de Jerusalém. E o capítulo 1 diz que Neemias, quando ouve aquilo, Neemias senta e chora. Ele senta e chora. Igual muitas vezes nós fazemos quando vemos determinadas situações da nossa vida, da nossa família, da nossa condição, a gente senta e chora, porque a nossa visão é de desespero. Só que no início do capítulo 2, o texto fala que o rei Artaxerxes estava no seu trono, e Neemias ele servia no templo, e quando ele vai servir o rei fala: Neemias, por que é que você está com essa cara amarrada? Por que é que você está triste? Isso só pode ser tristeza de coração. E o texto diz que Neemias ficou extremamente apreensivo. Ele ficou com muito medo. Sabe por quê? Porque mesmo sendo escravo, mesmo servindo a outro povo, aqueles servos deveriam servir os reis com alegria, tinha que chegar com um sorriso no rosto. E se o rei percebesse que alguém estava trabalhando infeliz, ele mandava matar. Então, por isso que quando o rei fala: por que é que você está triste? Ele fica com medo e fala: vou morrer. Mas Neemias desabafa para o rei e fala: Neemias, o rei, como eu não ficaria triste? A minha cidade está destruída. O meu povo voltou, mas os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. A minha cidade está vivendo dificuldade financeira. O povo não consegue sobreviver. E o rei pergunta: o que é que você quer então? Ele fala: eu quero a oportunidade de voltar e ajudar a reconstruir a minha cidade. De continuar reconstruindo. O templo foi reconstruído, mas os muros ainda não foram reconstruídos. E eu preciso voltar. Então o rei permite que ele volte para reconstruir os muros de Jerusalém. E a primeira coisa que o texto nos mostra, irmãos, a respeito de quem quer reconstruir, quem quer recomeçar, precisa entender uma coisa. Examine a tua realidade. Se você quer reconstruir, se você quer recomeçar algo na tua vida, examine a tua realidade. Volta comigo aí no verso 11. A partir do verso 11, fala da chegada deles, né, de Neemias junto com o grupo em Jerusalém. E o texto fala que Neemias saiu à noite para poder examinar como estavam os muros de Jerusalém. Neemias não voltava em Jerusalém muito tempo, e quando ele volta, quando ele chega ali, ele começa a passear, ele começa a examinar como estava a cidade de Jerusalém. A gente sabe que toda cidade, quando passa por um momento de grande abalo, por um grande temporal, tsunami, terremoto, a Defesa Civil, ela faz uma avaliação de como a cidade está, se os prédios estão muito comprometidos, se dá para morar ali ainda, se precisa derrubar todas as coisas. Então Neemias ele faz isso.
ele volta para poder examinar como as coisas estavam. Irmãos, e é necessário examinar. Se você quer reconstruir algo na sua vida, você precisa passar por esse processo de examinar, de parar detalhadamente, sentar e começar a pensar na tua vida. Porque é dessa maneira que a gente começa a descobrir, irmãos, quais são as nossas prioridades. A gente começa a descobrir quais os pontos da nossa vida estão precisando de um esforço maior. Como o pastor Felipe falou, sabe aquele momento da sua vida que você deixa a sua casa bagunçada de tal forma que chega um dia que você resolve arrumar. Na época que eu morava sozinho, isso acontecia de vez em quando. Eu correria e às vezes estava cansado, não queria, falar, não vou lavar prato hoje não, vou deitar, estou cansado e tal. E quando você olha, sua casa está toda bagunçada. Você quer até arrumar, mas você já não tem. Você não sabe nem por onde começa, se é pelo seu quarto, se é pela cozinha, se é pela sala. E muitas vezes a gente para analisar a nossa vida. Está igual uma casa bagunçada. Fala, Deus, minha vida está tão destruída, eu estou tão longe do Senhor. Deus, eu já permiti tanto pecado, tanta coisa ruim entrar na minha vida, Deus, que eu não sei por onde eu começo. Eu não sei por onde eu dou prioridade. Mas quando a gente para e começa a pensar, a gente começa a pedir a Deus, Pai, me ajuda a recomeçar, porque não é fácil. Eu não tenho forças, eu não tenho mais a mesma disposição, eu estou desgastado emocionalmente, mas eu preciso recomeçar. Examine a tua realidade. Porque aos poucos você vai começar a enxergar onde você precisa começar a focar o seu esforço. E Neemias sai para isso. Neemias começa a passear por Jerusalém, sitiada, destruída. Porque Neemias ele precisava saber, o rei havia permitido ele pegar madeira, conseguiu material para reconstruir, então ele precisava dar uma volta para saber quanto ele iria gastar, quantos homens ele iria precisar ali em cada ponto, qual era o problema maior da cidade. Então ele sai para examinar os muros de Jerusalém. E nós precisamos sair para examinar a nossa vida. Nós precisamos ter esse momento de parar e falar, Deus, eu preciso reconstruir o meu ministério, eu preciso reconstruir a minha devoção, eu preciso reconstruir o meu relacionamento com os meus familiares. Deus me ajuda, me mostra por onde eu começo. E no verso 14, diz o seguinte, passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Irmãos, examinar a realidade pode ser algo desanimador. Examinar a tua situação pode ser algo desanimador. Quem está acostumado a andar de cavalo, sabe disso, que o animal forte. Certa vez eu estava indo numa gruta lá na Bahia, e para a gente descer a serra, era muito perigoso, porque a serra era muito íngreme. A gente descia assim, jogando o corpo para trás, porque se fosse para frente a gente caía, ladeira abaixo. E algo que a gente comentou entre eu e meus amigos, foi que de baixo para cima, vi um homem com um jumentinho. Rapaz, esse jumentinho vinha com tração nas 4 patas, subindo, no meio de pedra, num lugar de difícil acesso. Ou seja, para Neemias dizer que chegou um momento que ele não conseguia passar nem com o animal dele, é porque a destruição de Jerusalém estava algo fora do seu conhecimento. Era como se Neemias estivesse dizendo, eu sabia que a cidade estava destruída, mas não sabia que estava desse jeito. Não tinha ideia que estava tão problemática a situação da cidade. Irmãos, e quando a gente para examinar a nossa vida, às vezes a gente começa a se dar conta de quanta coisa a gente precisa mudar, de quanta coisa a gente precisa mexer. Isso traz desânimo. Isso traz desânimo. Certa vez eu conversando com um colega meu, ele parou de estudar no 7º ano, sexto ano, não lembro bem, e começou a beber muito, começou a se envolver em muita briga, sabe, a vida bagunçou completamente.
E aos 19 anos, um menino criado na igreja, a mãe crente, ele se converteu de verdade. E a gente começou um processo de discipulado, de acompanhamento com ele. E a gente falou, cara, você precisa voltar a estudar. Você precisa voltar a estudar, sua vida parou no tempo. Ele, velho, voltar a estudar, Nilo, tanto tempo sem pegar no livro, acho que eu nem acerto mais fazer uma conta. Ele falou, não, velho, você precisa voltar a estudar. E a gente começou, né, como a gente fala, botar pilha nele, começou a falar, não, cara, você precisa voltar a estudar, você precisa formar, você precisa fazer uma faculdade. E ele falou, não, Nilo, eu vou voltar a estudar. Então, primeiro dia de aula dele, passou com um caderno na mão, falou, não, vou começar. Ou seja, ele examinou a realidade dele e falou, não, preciso voltar, preciso retomar a minha vida. Gente, com uma semana, ele voltou, Nilo, cara, esqueci o tanto que matemática é difícil. Gente, que tanta fórmula, que tanto trem difícil aquele. Porque ele voltou a examinar a realidade dele para reconstruir. E quem de nós nunca passou por isso, irmãos? De falar assim, Deus, eu vou recomeçar, Deus. E quando a gente começa a analisar as coisas, a gente começa, meu Deus, eu preciso resolver tanta coisa na minha vida. Eu preciso recomeçar meu casamento, eu preciso, sabe, retomar as coisas. A gente começa a pensar, começa a lembrar, e Deus começa a trazer ao nosso coração o tanto de besteira que a gente já fez, o tanto de coisa boba que a gente já falou, e a gente começa, nossa, meu Deus do céu, tem muita coisa para resolver. É muita gente para pedir perdão. Gente que quebrou financeiramente, e se arrasta, às vezes Deus traz um projeto no coração novo, mas o medo de recomeçar é tão grande que ele não tem coragem de dar o passo de fé e fala, Deus, eu vou recomeçar. Porque ele lembra como é difícil, ele lembra como é complicado reestruturar o negócio. Mas se a gente quer recomeçar, nós precisamos examinar a nossa realidade. Porque é assim que a gente vai começar a perceber onde a gente precisa dar prioridade, as coisas que a gente precisa fazer para iniciar esse processo de restauração. Em segundo lugar, irmãos, se a gente quer recomeçar, se nós queremos reconstruir algo na nossa vida, outra coisa que a gente precisa, rejeitar a nossa situação. Se você quer reconstruir algo na tua vida, você precisa rejeitar a situação em que você se encontra. A partir do verso 17, Neemias começa agora a conversar e relatar aos homens que foram com ele a Jerusalém o que foi que Deus havia colocado em seu coração. E ele diz assim, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Então Neemias, ele confronta aquele povo a olhar para a realidade deles. Vocês estão vendo como está a cidade que Deus nos deu? Como está a terra que o Senhor nos deu por herança? A terra em que Deus garantiu que manaria leite e mel. Mas por causa do nosso pecado, por causa da nossa obstinação, nós estamos enfrentando essa dificuldade. O povo de Deus foi levado cativeiro para o cativeiro babilônico, porque o povo de Deus não cumpria aquilo que Deus havia estabelecido. O descanso da terra que Deus havia estabelecido, vocês precisam dar descanso à terra. Passar um ano sem trabalhar, demonstrando confiança em mim, e o povo não cumpriu isso. E Neemias fala, a cidade que o Senhor nos deu está destruída. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. Ou seja, Neemias, ele não aceitou aquela situação. Ele rejeitou a condição daquela cidade. E um dos maiores problemas que nós encontramos no momento de reconstrução é quando a gente aceita a nossa realidade. É quando você olha para a tua família destruída e aquilo já não te move mais a orar por ela. A esposa que tanto ora pelo seu marido fala assim, Deus, cansei. Não oro mais, se o Senhor quiser fazer, faz, se não quiser, não faz. Eu lavo minhas mãos.
Deus, eu cansei desse filho. Não oro mais, não dou conselho mais. Largo de mão. Quando a gente olha para a situação do casamento e fala assim, Deus, aqui não tem jeito não. É administrar, é viver do jeito que está. A gente já aprendeu a lidar com essa situação aqui de não conversar, de não tratar do problema. Eu sei que está ruim, eu sei que precisa melhorar, eu sei que existe erro dos dois lados, mas Deus, eu acostumei. É quando você se afasta de Deus, você permite que o pecado tome conta da sua vida. Mas você não consegue tomar uma atitude e rejeitar aquela situação. Você acostumou com o seu pecado, você se acostumou com a sua condição espiritual. E é interessante porque a gente começa a estranhar muito no início, mas depois a gente acostuma. Eu contei certa vez aqui, quando eu morava em João Dourado, esse mesmo amigo meu que queria recomeçar os estudos, graças a Deus terminou, deu um problema lá em casa e toda vez que eu lavava prato, eu saía, daqui a pouco o chão da casa estava todo inundado. E eu tentando entender o que era aquilo, ficava muito tempo fora. E quando eu cheguei, eu descobri que a caixa de esgoto, a caixa de gordura, estava entupida. Então tinha um buraco, a água voltava e molhava o chão da cozinha toda. Irmãos, na hora que eu tirei a tampa da caixa de gordura, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Que coisa horrível, que trem fedorento. E eu tinha que lavar prato com aquela tampa do lado, para eu ver onde é que estava o nível da água, esperar descer para continuar. Irmãos, a casa ficou insuportável. Esse colega meu foi lá e falou, vixe, Neila, aí tem que chamar alguém para mexer. Eu coloquei tudo que eu podia colocar naquele trem, não resolvia. E eu tinha que lavar e deixar aquela tampa sempre aberta. Aquele cheiro me causava náuseas. E eu almoçava, a mesa aqui, a caixa de gordura bem na minha frente, aberta. E eu, meu Deus, eu virava o rosto e ia para o sofá, para não comer olhando para aquilo. Um dia passou, 2, 3. No 5º dia, irmãos, eu comia olhando para aquilo, sentindo aquele cheiro, mas aquilo já não me afetava mais. Eu não sentia nojo daquilo, o cheiro já vinha acostumado. E muitas vezes a nossa vida começa a acontecer a mesma coisa. Pecados que quando a gente comete, a gente fica destruído emocionalmente, espiritualmente a gente fica arrasado. Mas aí acontece 2, 3, 4 e aquilo começa a se tornar um hábito na nossa vida. Aquilo começa a fazer parte do nosso caráter. E chega um momento que aquele pecado já não fede mais no nosso nariz. Aquela situação já não causa mais constrangimento em nós. A gente já não rejeita mais aquela situação. A gente fala, Deus, seja o que o Senhor quiser. Dia que o Senhor quiser, o Senhor dá um jeito em mim, porque eu não tenho força, eu já não me importo mais como as coisas estão. Mas Neemias, ele rejeitou aquela situação, falou, eu não aceito ver a cidade de Deus destruída. Eu não aceito olhar para esses muros destruídos. Eu preciso fazer alguma coisa e Deus me deu a oportunidade. Esse é o problema, às vezes Deus dá oportunidade para a gente recomeçar as coisas. Mas a gente se tornou tão indiferente para a nossa situação que a gente fala, Deus, eu não quero. Cansei, já tentei demais. Aquilo era um momento histórico que Deus estava dando ao seu povo de recomeçar as coisas, de reconstruir a cidade. Porque, irmãos, qual o problema em relação ao muro? Ah, voltou para a cidade, o que é que tem? Gente, naquele tempo, uma cidade sem muro era um problema muito sério. O templo havia sido reconstruído. Mas morar em uma cidade sem muros, naquela época, é como a gente dormir com a porta aberta, portão aberto, nos dias de hoje. Era uma cidade que vivia ameaças o tempo todo, sentia medo o tempo todo.
Muita gente não queria voltar para Jerusalém por causa disso. Muita gente não queria voltar por causa disso. Gente que conseguiu estabelecer sua vida na Babilônia, que conseguiu desenvolver negócios na Babilônia, fala, rapaz, voltar para lá, para Jerusalém destruída, eu não vou não, de jeito nenhum. Ainda mais com uma cidade que não tem porta. O inimigo que chegar entra sem pedir licença e faz o estrago com a gente. Então, era uma cidade que não tinha vida política, não conseguia desenvolver suas atividades no comércio. Ou seja, a cidade não tinha vida. E por isso eles precisavam reconstruir os muros. O templo já havia sido reconstruído, o altar havia sido reconstruído. Mas os muros ainda haviam sido, não haviam ainda sido restaurados, reconstruídos. E Neemias iniciou um momento ali de reconstrução dos muros. Irmãos, então, se você quer recomeçar algo na sua vida, examine a tua realidade e rejeita a tua situação. Parece frase pentecostal, né? Não aceite, irmão, não é para aceitar mesmo não. O que a gente não pode é determinar e dar ordem a Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com este século. Nós não podemos nos amoldar à situação que a gente tem visto. Nós precisamos examinar a nossa realidade e falar, Deus, vai ser difícil, mas a obra vai começar. Em terceiro e último lugar, irmãos, a partir do verso 19, é o último conselho que essa perícope nos traz. Se você quer recomeçar, ignore os teus opositores. Se você quer recomeçar, ignore os teus opositores. No verso 19, fala que se levantaram aqui Sambalate e Tobias. Homens que começaram a zombar da reconstrução dos muros. Neemias, o que é que vocês estão fazendo aí? Estão achando que vão conseguir restaurar a cidade? Já sei o que é que vocês querem. Vocês querem se rebelar contra o rei. A gente vai denunciar você. E começaram a trazer palavras para contrariar a obra de Deus. E o que eu acho mais interessante é a maneira como Neemias trata aqueles homens. No verso 20 ele fala, então lhes respondi, bem simples, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ou seja, aqui não é obra humana, isso é plano de Deus. Irmãos, entenda isso, que a reconstrução da tua vida não é uma obra tua, é uma obra de Deus na tua vida. É um desejo dele para a tua vida. Isso não é plano de homens, isso não é ideia de pessoas, isso é um desejo de Deus para a tua vida. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ou seja, nós, os servos de Deus, o que é que Deus quer? Disposição e trabalho da nossa parte. Quanto vocês, a gente não tem nada a ver com vocês. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta no momento de reconstrução é porque a gente ouve quem a gente não deveria ouvir. A gente ouve em quem a gente não deveria ouvir. E é engraçado porque a gente, quando começa a retomar a nossa vida, chega um amigo e fala, cara, que bênção. Que bênção que você está recomeçando. Cara, Deus vai te abençoar. Chega uma e fala para sua irmã, minha querida, você está no caminho certo, Deus te abençoe. Deus vai te ajudar a sair dessa situação. Vamos orar, vamos juntar aí, vamos ter tempo com Deus, vamos colocar essa situação diante de Deus. A gente começa a se animar, começa a se animar, começa a se animar. A gente ouviu 10 pessoas nos incentivando. Aí chega um enviado do inferno e fala assim, rapaz, você acha que esse negócio vai dar certo? Aí a gente desmorona. Uma palavra. A gente começa por causa de uma frase e a gente fala, rapaz, será que Deus está comigo? Será que esse negócio vai dar certo?
Muitas vezes nós somos afligidos por pessoas da própria família, que chega com a palavra que desanima o nosso coração. É o vizinho, é o colega de trabalho que chega com a palavra e, sabe, quebra a nossa perna. E a gente já começa a ficar com medo. Deus, esse negócio não vai dar certo. Muitas vezes o inimigo é interno. É a fragilidade do nosso próprio coração. A gente começa a questionar a direção de Deus para nós. A gente começa a questionar o amor de Deus por nós. Falando, Deus, olha o que o Senhor permitiu acontecer com a minha vida, Senhor. Deus, eu acho que eu vou passar o resto da minha vida sem superar esse problema. Eu vou passar o resto da minha vida sem conseguir vencer o luto da pessoa querida que eu perdi. Deus, eu vou passar o resto da minha vida sofrendo porque aquele plano meu não deu certo. Eu vou passar o resto da minha vida chorando porque o meu casamento não deu certo, porque aquilo não deu certo, e a gente começa a se encher de dificuldades. E esse tipo de pensamento, irmãos, a gente precisa rejeitar. A gente tem que se agarrar ao que Jeremias falou. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Enche o teu coração de coisas que tragam esperança. Relembre as promessas de Deus para a tua vida. Quando Zorobabel e Jesus eles voltaram para reconstruir o templo de Jerusalém, eu compartilhei isso com um grupo de louvor algumas semanas atrás. O povo voltou animado, uns voltaram meio assim desconfiados, e disse que quando foi lançado o fundamento do templo, diz que uma parte do povo gritava de alegria, cantava ao Senhor, celebrava a Deus. Mas o texto diz, em Esdras, que os anciãos, o povo mais velho que conheceu o templo de Salomão, quando viu o templo sendo reconstruído, eles começaram a chorar. Sabe por quê? O templo que estava sendo reconstruído era a metade do templo de Salomão. Aqueles que viram a glória de Israel, quando o império era unificado, o reino era unificado, eles falaram, meu Deus do céu, olha a obra que a gente está começando a fazer. A que ponto nós chegamos? O templo de Salomão era lindo, era belo, tinha ouro, era o dobro desse tamanho. A gente é chamado para reconstruir, quando chega aqui a gente vai ver, o templo vai ser a metade do tamanho que tinha. Irmãos, às vezes lembranças são opositores, e às vezes lembranças de coisas boas. É aquela pessoa que não consegue ser grato a Deus pelo comércio que tem, porque ele sempre olha para trás. 10 anos atrás eu era rico demais. 10 anos atrás era diferente, eu não vivia nesse aperto financeiro todo. Ou seja, a gente não consegue enxergar que aquele momento é o momento que Deus está nos dando de recomeçar, de encher o nosso coração de gratidão. A gente fica olhando para trás. Não é assim que a gente faz? Porque na época do pastor fulano de tal era assim. Porque na época do pastor fulano de tal era assim. Porque no meu tempo de igreja, porque no meu tempo de ministério, a gente começa a comparar, né? Aí a gente não sai do lugar. E Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de fazer parte de um momento histórico na nossa vida. Mas a gente está tão preso ao passado, que o passado não se tornou uma referência para a gente caminhar. Mas pelo contrário, é uma âncora nos segurando, que não nos deixa sair do lugar. Irmãos, nós precisamos parar de reclamar. Nós precisamos parar de nos queixar de todas as coisas que nós temos visto. Enxergar a mão de Deus nos abençoando, a mão de Deus trazendo algo novo nas nossas vidas. E esses são os opositores que se levantam para poder combater o momento de reconstrução. Muitas vezes o nosso inimigo é Satanás. Pessoas que caíram, que pecaram e não conseguem se levantar.
Ele às vezes até começa a se animar com coisa ali, começa a orar, começa a ler a Bíblia. Aí o diabo vem e traz a lembrança dos seus erros. E aquela pessoa que estava tão animada, que estava tão feliz com esse recomeço, estava até pensando em voltar para o ministério dele. A acusação do diabo não deixa, ele fala, não, eu não sou digno de estar de novo envolvido com isso, sabe? Mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Irmãos, não deixe que lembranças, que pessoas, que sentimentos te impeçam de recomeçar a sua vida. Te impeça de restaurar o altar da adoração no teu coração. Eu tenho visto crentes que o sentimento é de indiferença. Eles não choram, eles não sentem dor por terem abandonado a Deus, apesar de estar todo domingo na igreja. Isso é um perigo, irmãos, porque é isso que a religiosidade faz. É trazer a nós o sentimento de que está tudo bem. Todo domingo eu vou à igreja. Quando dá, eu vou terça-feira. E às vezes eu vou até na vigília da irmã Vera. Mas pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem relutando com a voz de Deus chamando no coração, pessoas que vivem indiferentes, que não se importam em passar um mês sem ler a Bíblia, um mês sem orar, já não incomoda mais. Irmãos, falta de apetite é sinal de doença. Falta de desejo de buscar a Deus é sinal de doença. É sinal de ruína em nossas vidas. E nós não podemos aceitar isso, porque a grande questão é essa, irmãos, é que quando nós estamos destruídos espiritualmente, isso começa a canalizar e começa a se espalhar pelas áreas da nossa vida. O casamento começa a ficar ruim. A pessoa começa a ficar insatisfeita com tudo, reclamando de tudo. E aquele sentimento de vazio que nunca se completa. O camarada acorda vazio, passa o dia e vem aquele vazio, ele acha que está se sentindo assim porque não ligou para o amigo, aí liga para o amigo, liga para a amiga, fica pendurado ali 2 horas de telefone, conversando, desliga, o coração está vazio. Não, vou na rua comer alguma coisa, sai, enche o dia de coisa e dorme vazio e não percebeu a ausência de Deus na sua vida, a ausência de busca. Se nós queremos reconstruir a nossa vida espiritual, a nossa família, todos os nossos planos, coisas que nós deixamos pelo caminho, irmãos, nós precisamos ter esse tipo de atitude. Precisamos examinar, parar e falar, Deus, me ajuda, me mostra, Deus, como é que eu recomeço, porque eu não sei. Eu estou tão distante, Deus, que eu nem sei como é que eu faço para retomar a minha busca. Ultimamente eu tenho sido muito confrontado, irmãos, com momentos que eu vivi na minha vida de muita busca, de muita sede. E eu sou muito nostálgico, eu fico lembrando da minha época de adolescente, e eu fico, Deus, cadê aquela sede, Pai? Deus, cadê aquela fome pela palavra? Cadê aquela fome de oração? Que me fazia voltar da faculdade, quando eu morava em Salvador, com o coração queimando, doido para chegar em casa, comer rápido, ir para o quarto, ler a Bíblia e orar, porque aquilo era a sede da minha alma. Eu falo, Deus, eu quero isso de novo. E eu tenho orado pela igreja do Setor Sul. Eu falo, Deus, restaura aquela igreja, restaura a sede, restaura a fome, o desejo de te conhecer profundamente, o desejo de deixar de viver a mediocridade da vida humana, a mediocridade do cristianismo. Nós resumimos o cristianismo
a vida moral. Ou seja, se eu pago e compro, se eu não traio minha esposa, se eu trato meus filhos bem, se eu sou uma pessoa honrada na sociedade, eu sou um crente bom. Mas o nosso coração está longe de Deus. Nosso coração está longe dos propósitos de Deus. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar: Deus, faz de novo. Restaura. Reconstrói a minha vida. Porque eu não quero mais aceitar essa situação. Irmãos, eu quero concluir dizendo que o templo de Jerusalém foi reconstruído. Os muros foram reconstruídos. E posteriormente foi destruído no ano 70. A cidade de Jerusalém foi invadida, destruída, o templo foi queimado. O ouro que cobriu o templo foi derretido. E os romanos, quando chegaram para invadir, eles reviravam as pedras e para tirar o ouro que estava entre as pedras. E literalmente aquilo que Jesus havia profetizado, que não ficaria pedra sobre pedras, realmente aconteceu. Mas nós entendemos que o nosso templo é espiritual. É a nossa vida que é a habitação do Espírito de Deus. Como está o teu templo? Como estão os teus muros? Nós precisamos reedificar. Isso é com o auxílio do Espírito Santo. Não se entregue à tristeza, não se entregue à melancolia. Não se permita entrar nessa situação a ponto de não enxergar esperança em Deus. Então eu queria te desafiar, irmãos. Você que tem consciência de que existem coisas na sua vida que precisam ser reconstruídas, que precisam ser reedificadas. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu já estou em pé, eu tenho pedido a Deus para restaurar muita coisa em mim. Tem sido minha oração diária. Mas eu queria que você se colocasse de pé para que a gente orasse, para que a gente tivesse um tempo com Deus falando assim: Deus, eu preciso recomeçar tanta coisa em minha vida. Eu preciso recomeçar tanta coisa que foi deixada para trás. Deus, eu não aceito mais viver assim, Deus. Eu recuso olhar para a minha família como ela está. Eu recuso olhar para a minha vida espiritual como ela está. Eu recuso olhar para a minha situação, enxergar o meu opróbrio e não fazer nada. Deus, eu preciso ser restaurado. E isso só o teu Espírito pode fazer. Curve tua cabeça e ore nesse momento. Peça isso, peça restauração na tua vida. Certamente Deus já trouxe ao teu coração aquilo que tem tido necessidade de restauração. Ore ao Senhor.